Já está gravando? Vocês estão vendo Já. aí? Aqui está... Eu recebi a mensagenzinha. Ouvi, aqui na está verdade, aqui dizendo que tá estava como se gravando. estivesse gravando, mas se carregando. Agora sim. Bom, saudações a todos. Né? Estamos aqui iniciando um período letivo com a nossa disciplina de estatística aplicada. Né? A aula de hoje a gente vai fazer uma introdução a uma ideia, uma visão geral do que é a estatística, a ciência estatística, como ela trabalha, tá? E iremos apresentar também como a gente vai trabalhar a nossa disciplina, qual a nossa proposta de trabalho para a disciplina, o estudo que a gente vai desenvolver juntos, ok? Aqui tem um sumário, né? A gente vai ter uma introdução, falando o que é estatística, ciência estatística, por que estudar estatística, quando usar estatística. Vamos falar da disciplina, né? O objetivo, o que a gente vai estudar em cada módulo, digamos assim, cada parte de prova, de estágio, os livros que a gente pode estudar, como vai ser a avaliação e o calendário de provas, para a gente se organizar os nossos estudos de acordo com esse calendário. Né? A plataforma é o Google Sala de Aula, que a gente já está utilizando, na verdade, eu tive a ideia de já antecipar por e-mail, pelo primeiro e-mail que eu mandei para vocês, e as referências bibliográficas usadas na aula de hoje. Bom, para essa primeira aula, eu gosto de um bate-papo, né? Para quem é meu aluno, vai perceber que toda disciplina, né, independente do curso que tem aula comigo, se é administração, economia, engenharia, arquitetura, computação, eu gosto de perguntar o que é ciência estatística, né? Então, nesse momento, né, ciência e estatística, o que é? Nesse momento, eu gosto de saber de vocês, né? O que vocês pensam que é estatística? Se não souber exatamente o que é, né? Mas pelo menos diga assim, um exemplo de aplicação, um problema, alguma situação que vocês percebem no dia a dia, né, onde está presente a aplicação da ciência estatística. Vamos lá, agora é com vocês. O que é ciência estatística? Pode falar? Pode falar. Dados passados, tentar Eu vou só estimar. passar, só um minutinho, por favor. Eu gosto de saber quem está falando. Matheus Matheus. Macedo. Matheus Macedo. Isso. Ok, Matheus. Pode falar, Matheus. Voltando. Dados acumulados, tentar prever ou entender um comportamento. Dados acumulados, acumulados como assim? O que seria acumulados? Coletados, por exemplo, eu Coletados. pessoalmente coleto um dado, analiso ele, tento prever ou compreender como se comporta. Algum evento, né? É. Uhum. Alguém mais para falar sobre aplicações? Na minha concepção, ela pode ser vista como uma teoria que é aplicada e relacionada à análise e modelagem de dados. Análise, modelagem de dados, ok, ótimo. Pode dar um exemplo, assim, de uma aplicação? Pode falar? Apostas. Apostas? Por exemplo, modelar os dados para prever, né, um determinado resultado, né, de jogo, né, campeão aí do Campeonato Isso. Brasileiro, né? Poderia ser, exatamente. Alguém mais? Rapaz, eu lembro um amigo meu que fazia estatística, que ele dizia que estatística era o curso para mentir com os números. Então, acho que Mentir? eu acho que Sim. é uma ferramenta boa aí para a gente, pelo menos, tentar entender quais são os vieses que podem ter em análise e tentar sanar isso. Legal. Bom,
pelo menos um dos objetivos de estudar estatística seria isso, Túlio, a gente ser crítico, né? A gente vê pesquisas, resultados aí estatísticos na mídia, né, nos jornais, na internet e tudo, e a gente não deve acreditar em tudo que vê, né? Se a gente tem uma noção estatística, né, de conceitos estatísticos, a gente é capaz de criticar, dizer, né, se aquele resultado é confiável ou não, né? Realmente isso é bem interessante e importante, né? E tem gente que usa estatística para mentir mesmo, induzir as pessoas a acreditarem em alguma coisa de interesse deles, né? Basta você distorcer um gráfico, né? Se você pega um gráfico e distorce a escala que está no eixo X ou Y, então você pode induzir a pessoa a acreditar que, por exemplo, um certo percentual é muito alto quando comparado a outro, né? Aí você tira a conclusão, tal conjunto de elementos é mais, digamos, é mais favorável a um certo resultado que outro. Mas aí é o gráfico que está distorcendo esse resultado, né? Então, é uma parte importante da estatística, da gente estudar a estatística, para não acreditar em tudo que vê, de resultados estatísticos. O que mais? Professor, eu penso também que para tentar mensurar resultados das eleições, né, IBGE, densidade populacional, esse tipo de coisa, né? Então, são dados que a gente pega para tentar mensurar coisas assim para o futuro, né? Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Uhum. O IBGE, né, aí com suas taxas, seus índices, né, a evolução da economia, do PIB, né, a taxa de desemprego, né, então algumas medidas, né, estatísticas que mostram dá para utilizar para traçar um perfil, né, um perfil, um panorama da economia, da sociedade como um todo, né? Então, isso ajuda o governo a tomar decisões, não é isso? Né, para estabelecer determinadas políticas públicas, né, para melhorar a educação, a saúde, a própria economia, né? Então, realmente é bem interessante, né, essas aplicações, tá certo? Na área de saúde, né, a gente vê agora, com a Covid, bastante aplicação, né? Alguém poderia falar um pouquinho sobre a aplicação da estatística sobre a Covid? Assim, como é que percebe que é utilizado? O que é que vocês veem aí com relação à Covid? Eu vejo bastante estado utilizando o dado do número de infectados com relação ao número total da população para calcular áreas que o contágio esteja maior em relação a outros cantos. A probabilidade do contágio ali ser mais forte, assim, ser mais fácil de ser contagiado. Uhum, exatamente. Tem as taxas de contaminação, não é isso? Né? Aquele número, alguém sabe interpretar aquele número? Quando o número, a taxa de contaminação é superior a 1, o que representa isso? Túlio, pode falar, Túlio. Rapaz, eu não sei não, era outra coisa, professor. Sim, quer falar outra coisa? Pode falar. Não, eu acho interessante que tem nessas análises, assim, eu já vi o pessoal usando esse negócio de escala logarítmica e tal, eu não entendo nada, mas eu entendo que tem alguma ciência aí por trás e que deve ter uma forma correta de analisar esses dados, né? Principalmente de infectados. Uhum. Certo. Aí, voltando àquela última... O Túlio é o que não acredita em estatística, né? Professor. Diga, Francisco. Esse índice, quando está acima de 1, quer dizer que uma pessoa infectada acaba infectando pelo menos uma e um pouco, e tendo uma chance de infectar outra. Por ela estar infectada. Então, se fosse 2 o índice, então cada pessoa infectaria 2 outras, que infectariam outras 2, e assim vai. Aí, por isso que quando está abaixo de 1, significa que a doença está regredindo, porque uma pessoa talvez não vai infectar outra. Exatamente. Né? Então, veja que interessante, a gente saber interpretar já é uma coisa muito agradável, né? Interpretar um número, né?
estatístico, né, um resultado estatístico. A gente nem sabe exatamente como é calculado esse número, mas pelo menos a gente sabe interpretar e ser crítico, né? Ah, está melhorando, está piorando. Analisar um gráfico, né? Da COVID existe o quê? O número médio de óbitos, né? Diários, né? A cada semana. Então, será que está evoluindo, está diminuindo, né? Existe um momento de pico, né? Da curva de crescimento de pico, onde tem um maior contágio, né? Maior número de óbitos, de contagiados, né? E assim vai, né? Então, é bem interessante, realmente, existem inúmeras aplicações em diversas áreas do conhecimento, a parte da estatística, né? Então, voltando aqui ao nosso slide, né? Se alguém quer comentar mais alguma coisa? Perguntar? Não, eu acho que a eficácia das vacinas também, né, que se falou muito, eu acho que também, como todo, assim, experimento científico, né, também envolve muita estatística, né. Muito bem, André, você lembrou uma parte que ela é uma parte bem importante da estatística, ela trabalha especificamente com experimentos, planejamento e análise de experimentos, certo? Então, por exemplo, na COVID, a gente precisa desenvolver a pesquisa para uma nova vacina de forma bem ágil, bastante rápida, né? Porque ela é muito agressiva, né? Então, o que acontece? Você não tem tempo de pesquisar com muitas pessoas, né? Alguns milhares, às vezes é possível, dependendo da situação, mas também não pode ser milhões de pessoas envolvidas numa pesquisa, por quê? Por causa de tempo, vai demorar muito, por causa de financeiramente, economicamente é inviável, porque custa muito caro os experimentos, né? E envolve muitas pessoas também, né? Então, nesse caso é importante realizar experimentos, onde esses experimentos principalmente deve ser o mais aleatório possível, para que não haja vieses, né? Então, por exemplo, o experimento que mais está sendo utilizado no caso da COVID é qual? Vocês devem ouvir aí nos jornais qual é o tipo de experimento que está sendo utilizado para a eficácia das vacinas. Contaminação? Oi? Taxa de contaminação? Não, é um experimento que está sendo utilizado para testar a eficácia de vacinas. Amostragem? Tem uma amostragem aí, mas eles falam um experimento lá, né? Alguém sabe? Alguém mais para falar? Placebo? Tem a ver com placebo. O que mais, Silas? O que você sabe mais sobre esse experimento? Fale com a gente aí pelo áudio. Silas Medeiros. Só isso, professor. Não, Tá. não. Então, pois é o experimento duplo cego, certo? É um experimento estatístico duplo cego, onde as pessoas que recebem a vacina, elas não sabem se estão recebendo um placebo, ou seja, uma farinha, um líquido, uma água que não é o medicamento, efetivamente o medicamento, e outras pessoas recebem o medicamento, a vacina efetivamente a vacina, certo? Essas pessoas não sabem o que recebem, e também as pessoas que aplicam, né, que distribuem as vacinas, não sabem o que está sendo distribuído. Então, é por isso que é duplo cego. Os dois lados não sabem que tipo de vacina está entregando e que tipo de vacina está recebendo. E, diante desses experimentos, né, existem codificações para identificar quem recebe o quê, né? E aí é feita toda uma análise estatística para verificar a eficácia da vacina, né, contra a COVID, né? E tudo isso de uma maneira mais rápida possível, que é a necessidade da gente, né? Tá? Então, isso encurta bastante o tempo, né, de pesquisa e também diminui os custos em termos financeiros, tá certo? Então, a gente teve já uma boa discussão, né? E aí é interessante dizer
que a ciência estatística ela pode ser considerada de duas maneiras, né? O primeiro é que todo mundo lembra, é uma parte que a maioria das pessoas lembram quando pergunta assim para mim, por exemplo, ou para qualquer estatístico, o que é estatística, né? O que o estatístico faz? Vai trabalhar onde? No IBGE? Né? As pessoas pensam logo no IBGE. Mas por que IBGE? Porque é o principal instituto, né, de geografia e estatística, né, do Brasil, do país. E lá eles trabalham muito com tabelas, com gráficos, né, com números específicos, taxas como na área de educação, de saúde, economia, né? Então, a área da estatística que trabalha com tabelas, gráficos e números específicos é uma primeira parte da estatística que a maioria das pessoas lembram, né? Então, exemplos do IBGE, renda, PIB, estatísticas sociais, econômicas, né? Na área de saúde, educação, na saúde, taxa de contaminação, né? Percentual de pessoas com determinada doença, na educação, índice de analfabetismo, né? Tem os índices econômicos, como o PIB, né? Tem outros índices, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Tem as pesquisas de opinião, qual o percentual de pessoas que são favoráveis ao candidato, ao presidente Bolsonaro, né? E assim vai, né? Então, essa parte de tabela, gráficos e números é a parte mais lembrada da ciência estatística, em geral. Um segundo ponto da estatística refere-se a um conjunto de processos ou técnicas empregados na investigação e análise de fenômenos. Esses fenômenos são aleatórios, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na parte de pesquisa de mercado, né? Qual o potencial de vendas de um certo produto, de um novo produto? Você quer lançar um produto no mercado, por exemplo, nas mídias digitais, você tem um e-commerce, alguma coisa desse tipo, e quer saber o percentual, a probabilidade de você conseguir vender bem o seu novo produto. Aí você tem um percentual lá, um percentual de pessoas que dizem que vão comprar o produto, tá? E isso aí é um fenômeno, é um experimento, você realiza um experimento de preferência aleatório. Quando eu falo experimento, pode-se entender como uma pesquisa, tá? De maneira aleatória. Por que de maneira aleatória? Para evitar vieses, tá? Por exemplo, na época de Lula, né, poderia-se fazer uma pesquisa eleitoral, né, na pesquisa eleitoral para presidente, e aí, se você pesquisar só a região Nordeste, muito provavelmente você chegaria à conclusão que o Lula iria ganhar a eleição. Por quê? Porque, em geral, o Nordeste, né, apoia muito mais ao Lula, né, na época, né, certo? Então, você está viesando a sua pesquisa. Por isso que é interessante que o fenômeno na pesquisa seja aleatória, de preferência aleatória. E aí, nesse caso, a estatística é uma ciência ou método científico que estuda os fenômenos aleatórios e procura inferir as leis que os mesmos obedecem, tá? Então, você tem leis de comportamento de um certo fenômeno aleatório. Por exemplo, a proporção, o que pode regir a proporção de eleitores favoráveis a certo candidato, né? É uma ideia. Os experimentos aleatórios pode ser visto também esse do Covid, o experimento duplo cego que a gente acabou de discutir. Então, exemplos, pesquisas eleitorais, planejamento e análise de experimentos, né, novos medicamentos, diferenças entre tratamentos, né? Será que um tratamento é melhor do que o outro? Né? A gente pode querer saber disso também. Previsões meteorológicas, econômicas, epidemias, né? E será que vai chover bastante no próximo inverno? Né? Estudo de qualquer fenômeno que sofre influência do acaso. Dependendo da área que você trabalhava, o acaso é denominado aleatório, probabilístico, estocástico. Alguém tem alguma pergunta? Ok. Então,
um conceito bem abrangente, né, do que é ciência estatística, deve abordar as duas partes da estatística, a parte descritiva, digamos assim, e a parte inferencial, né? A descritiva é a que trata de tabelas, gráficos e números, né? E a inferencial é a que procura realizar inferências ou afirmações sobre uma população através de uma parte dessa população que a gente chama de amostra, tá? Então, a estatística é um conceito bem abrangente, é dito que é uma ciência que se preocupa com a coleta, organização, descrição, análise e interpretação dos dados, a fim de extrair informações a respeito de uma população, geralmente através de uma amostra, tá? Então, essa é a ideia, né, da ciência estatística, né? E aí, como eu já falei, ela divide-se basicamente em estatística descritiva e inferencial, né? Depois vocês podem ler com bem detalhes aqui esse slide, eu vou deixar disponível, ok? E aqui uma visão geral também de como a estatística funciona, né? Nós temos uma população, né? O que é uma população? É um conjunto, a gente tem um problema, certo? A gente tem uma pesquisa onde existe um problema, uma situação real que você quer resolver, é um problema. Aí, baseado nesse problema, você define uma população, que é um conjunto de todos os elementos que tem pelo menos uma característica em comum e que está associada ao problema que você quer resolver. Então, por exemplo, na pesquisa eleitoral, todos os eleitores do Brasil, se for uma pesquisa para presidente. Então, é a população. Só que, muitas vezes, na prática, a gente não consegue observar todos os eleitores do Brasil. Aí a gente recorre a uma parte da população, que a gente chama, é um subconjunto da população, né? Se a população é um conjunto, a amostra é um subconjunto, é uma parte da população, que a gente procura observar da melhor forma possível, que represente de maneira fiel a população. Por quê? Para não ser uma pesquisa viesada. Eu já dei o exemplo da pesquisa eleitoral do Lula, pesquisando só no Nordeste, por exemplo. Tá? Então, uma amostra fiel, tá? O mais representativo possível, a gente vai estudar um pouco de técnica de amostragem. Aqui a gente estuda técnica de amostragem, que é uma área da estatística. Coletou os dados, a gente vai analisar os dados inicialmente através da estatística descritiva, que vocês já estudaram na disciplina anterior, tá? E a gente utiliza probabilidades, também vocês já estudaram, cálculo de probabilidades, para calcular a probabilidade de cometer um certo erro quando a gente faz afirmações para toda a população usando um pedaço dessa população, a amostra. Porque quando a gente está trabalhando com a amostra, a gente não tem certeza de seus resultados. Mas se ela é aleatória, a gente calcula a probabilidade, certo? De cometer um certo erro em cima de determinadas afirmações sobre a população. E esse procedimento de fazer afirmação a partir da amostra para toda a população, usando probabilidade, a gente chama de inferência estatística, certo? Aqui tem um exemplo da pesquisa eleitoral, né? Aí eu volto aqui com vocês, tá? Para perguntar para vocês, né? O que é que vocês acham? Como é que funciona a pesquisa eleitoral? Né? Gostaria aí da participação. Alessandro, pode contribuir aí com a gente? O que você acha? Eu imagino que para evitar, como o senhor falou, que o resultado da pesquisa tenha algum viés, o objetivo, a pesquisa eleitoral, eles devem seccionar o país em regiões e de cada região estabelecer uma quantidade de pessoas a serem questionadas sobre a sua opinião eleitoral e contanto que essa quantidade seja relevante, tanto para fazer análise regional, estadual, municipal e, por consequência, nacional. Uhum. E uma vez que eles compilam todos esses dados, eles fazem as análises para extrair as informações que eles julgam interessantes, como percentual de interesses ou calcular desvio padrão, calcular margem de erro e coisas assim. Uhum. Muito obrigado, Alessandro. Túlio, Ícaro, quer falar?
eu acabei de pensar que talvez tenha um problema aí que os caras tenham que levar em consideração, que é justamente a densidade de pessoas, né, em alguns estados. Por exemplo, acho que você não poderia... Acho que estaria enviesado se você fosse pegar a mesma quantidade de pessoas por estado, por exemplo, porque tem estado que tem muito mais gente. Isso, exatamente. Inclusive, aí, porque existem técnicas de amostragem, então, dependendo da configuração da população, certo? Das características da população, associada ao problema que você está investigando, né, está trabalhando, aí você tem que dividir em subgrupos, né, a sua população, que seria regiões, como o Alessandro falou. E você também, Túlio. Aí a gente tem que dividir a quantidade, levando em consideração, né, onde tem mais pessoas, tem menos e tal, ou outras características, não só a densidade, certo? Pode ser outro tipo de característica, tá certo? Então a gente faz isso, né? Então a gente, em outras aulas, a gente vai ver um pouco como coletar dados amostrais, né? Ou seja, como observar, né, como está aqui nessa figura aqui, né? Como a gente deve coletar essa amostra aqui, ó, essa lupa aqui. Então, existem técnicas, tá? E a gente vai discutir em próximas aulas isso, para observar o mais fiel possível a população, uma parte da população. Então, a pesquisa eleitoral, ela trabalha dessa forma aí, como Alessandro e Túlio andou comentando, a gente tem todos os eleitores, por exemplo, do Brasil, né, a pesquisa para presidente, e aí todos os eleitores formam o quê? A população. A gente tem o PI, né, onde PI é um parâmetro. E o que é um parâmetro? Parâmetro é um número, uma característica, tá, numérica, associada a toda a população. Tá? Associada à população. Se a gente observasse toda a população, a gente conheceria esse parâmetro, essa característica populacional. Tá? Não haveria incerteza. Se a gente fizer um censo, uma pesquisa através de censo, ou seja, observando toda a população, a gente não teria incerteza e a gente conheceria o valor do parâmetro, né? Não precisaria fazer uma pesquisa amostral, né? Ou seja, coletar uma parte da população que é a amostra, um subconjunto da população, através de técnicas de amostragem. Quando a gente coleta a amostra, a gente tem uma parte da população e cada elemento dessa amostra gera um valor numérico, x1, x2, x3 e assim por diante, até xn, onde n é o total de elementos na amostra. Cada xi, né, é um valor, certo, de uma variável, de uma característica que a gente está estudando, tá? E o conjunto desses valores a gente chama de variáveis aleatórias, né, da amostra, tá? A gente pode calcular, por exemplo, a proporção, né, aqui a pesquisa eleitoral, a gente está interessado principalmente na proporção de eleitores favoráveis a um certo candidato, π, né? Na amostra a gente vai ter o P. Por que P? Porque vai ser a proporção também de eleitores favoráveis ao candidato, só que na amostra. Então, a gente chama de estatística. Por que estatística? Porque é uma quantidade numérica associada à amostra e ela tem uma incerteza, inerente uma incerteza. Porque esse número, a proporção de eleitores na amostra, ele não é um número, assim, digamos, exato, ele é uma variável aleatória. Então, ele pode ocorrer um determinado valor em certo intervalo, com uma determinada probabilidade. Então, geralmente, a gente... eu vou até aproveitar e perguntar aqui para vocês. Geralmente, como é anunciado o resultado de uma pesquisa eleitoral aí, que a gente vê nas mídias sociais aí? Principalmente a Rede Globo, a gente vê a divulgação das pesquisas eleitorais. Como é que eles divulgam? Guilherme, por favor. Opa. Acho que por essa questão de ser uma variável aleatória e sempre estar associada a uma margem de erro, né? Margem de erro. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Por exemplo, diga assim, em termos numéricos, como seria esse resultado? Margem de 3%, 3 pontos para mais ou para menos, eles sempre enfatizam, né? Então, eles dão
Eles Então, dão um associado, número. eu acho, ao número, né? Está associado à amostra que eles pesquisaram, de quais regiões, dependendo de qual for a eleição que eles estão se tratando. Às vezes eles aumentam até, dependendo, eu imagino que se está muito no início, se tem muitos indecisos, eu acho que pode aumentar também. Isso. Então, eles dão um percentual, por exemplo, 30% dos eleitores são favoráveis ao certo candidato. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, na verdade, a verdadeira proporção de eleitores favoráveis está entre 27% e 33%, né? Então, é isso que acontece, né? Mas eles falam mais coisas, mais informações ainda. Qual é? Lucas Aires, pode falar? Lucas Aires, gostaria de falar. Que informação a mais é divulgada na pesquisa eleitoral? Alguém mais poderia falar? Acho que eles divulgam também o número, né, da amostra, qual foi o horário que eles buscaram, para quais regiões. O dia. Isso, tem mais. O dia, o período, né? E quantos. Eu esqueci o nome. Operadores, não. As pessoas que vão à rua perguntar. Pesquisadores? Isso, pesquisadores, exato. Tá. Então, a outra informação que é muito importante é o nível de confiança da pesquisa. Estão lembrados? Eles não falam o nível de confiança da pesquisa? Realmente, normalmente, se eu não me engano, é até 95% a maioria das pesquisas. Isso. Então, eles dizem, olha, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. E o significado desse número é o quê? Qual é o significado desse número, Wesley? Eu estou dando spoiler da nossa disciplina, da nossa aula. Sim. Esse número, desculpa aí, é porque os cachorros latindo aí. Esse número ele indica que, na minha concepção, né, que a pesquisa ela tem 95% de certeza de dizer assim, ela possui um erro de dizer assim, 5% da chance de estar errado. Isso, exatamente. Você pode confiar na pesquisa com uma probabilidade, é como se fosse uma probabilidade de 95%. Se você fizer a pesquisa, digamos, 100 vezes, em 95% das vezes, você consegue cobrir, o seu intervalo de confiança consegue cobrir o verdadeiro parâmetro, no caso, a proporção de eleitores favoráveis. Tá? E em 5% das vezes, o seu intervalo vai estar fora, não vai cobrir a verdadeira proporção de eleitores favoráveis, tá certo? Então, essa é a ideia. Então, eu acabei de dar spoiler aí de várias aulas já. Então, é assim que acontece realmente. Então, a probabilidade, a proporção de eleitores favorável ao candidato na população, que é o PI, é igual à proporção amostral, né? A proporção na amostra, mais ou menos o erro de amostragem, que é o erro amostral. Isso a gente vai aprender a calcular na nossa disciplina. Então, esse é o resultado estatístico, tá certo? E uma aplicação bem interessante, né, da estatística. Então, a gente já tem uma noção, né, por que estudar estatística, né? Segundo Sônia Vieira, é para adquirir um mínimo de conhecimento técnico sobre estatística. Então, qualquer profissão hoje em dia precisa, né, um mínimo possível de estatística, seja para avaliar, para realizar uma pesquisa no TCC, no mestrado, doutorado, ou até realizar uma pesquisa na empresa mesmo que você for trabalhar, no mercado de trabalho mesmo. Você, às vezes, precisa fazer uma pesquisa, e como é que eu vou elaborar um questionário, como é que eu vou coletar os dados, como é que eu vou calcular um certo número, uma estatística descritiva, organizar uma tabela, um gráfico, e como é que eu faço um intervalo de confiança, um teste de hipótese, e assim por diante. Né? Avaliar a importância do uso da estatística, a gente vê que é importante,
ter segurança nas interpretações. Às vezes a gente não precisa estar calculando as coisas, né, as estatísticas, mas pelo menos a gente saber ler e interpretar os resultados, né, para ser crítico, para dizer se um trabalho é confiável ou não, um trabalho estatístico é confiável ou não. Então, é o que eu coloco aqui como sendo minha opinião. Crítico na análise de trabalhos ou artigos que apresentam resultados estatísticos. Né? Quando o pesquisador usa estatística, ele usa na amostragem de dados ou delineamento de um experimento. Né? Então, como coletar os dados, como formular um questionário, né? Aqui na elaboração de formulários, fichas ou questionários, como elaborar um questionário, né? Como organizar um banco de dados, né? Certo? Hoje em dia, a estatística trabalha muito mais com dados que chamam-se estruturados, mas existem dados não estruturados, né? Então, por exemplo, dados estruturados lembra logo uma tabela, uma planilha do Excel, onde você tem nas colunas as características que você está pesquisando, né, tem interesse em pesquisar, por exemplo, idade, sexo, região onde mora, a opinião sobre o presidente. Então, são características em cada coluna. E em cada linha seria cada pessoa observada na pesquisa, cada linha, né? Então, são dados estruturados. Mas hoje em dia a gente tem muitos dados também não estruturados. Por exemplo, você analisar vídeos, né? Então, como analisar vídeos? Analisar textos, né? Você quer estar, digamos, no Twitter, aí você quer saber qual o assunto mais comentado, né, nos últimos dias. Aí você tem que fazer análise de texto. Os textos não são estruturados numa planilha, como a gente conhece no Excel, certo? Então, a gente tem que saber lidar também, hoje em dia, com dados não estruturados, né? Então, usar estatística para fazer tabelas e gráficos e medidas descritivas e, finalmente, para análise de dados no contexto diferencial, que é fazer afirmações a partir de dados amostrados para toda a população, usando probabilidade e inferência estatística. Né? Então, o objetivo da nossa disciplina é apresentar uma visão geral da estatística, que é o bate-papo de hoje, e sempre que possível a gente vai tendo uma visão bem ampla de como é que cada técnica estatística que a gente for estudar, ela funciona, tá? Capacitar o aluno para a aplicação de métodos estatísticos para tomar decisão em situações de incerteza. Né? Então, essa disciplina vai trabalhar bastante com a incerteza, né? Com as probabilidades envolvidas em cada afirmação que a gente for fazer. Né? Realizar estimação de parâmetros, a gente vai ver que é uma parte da inferência estatística, e a outra parte são os testes de hipóteses. Né? A gente precisa entender qual a diferença entre estimar parâmetros e testar hipóteses. Né? É importante a gente saber a diferença. A gente vai trabalhar com previsões também, usando o modelo de regressão linear, certo? Em princípio, na nossa disciplina, nós temos na ementa regressão linear simples e regressão linear múltipla, tá? Para a gente estudar. No entanto, dependendo de como a gente conseguir avançar na disciplina, a gente vai ver um pouco de regressão logística, tá certo? Que é uma regressão também bastante utilizada, importante, diria interessante, para resolver vários tipos de problemas, tá? Regressão logística. Se houver tempo, a gente dá uma olhada nessa regressão logística também, tá? Tudo isso usando softwares gratuitos como R e Python. Vocês conhecem essas linguagens de programação, softwares, linguagem de programação? Sim. O R não tanto, mas o Python bem mais. Python bem mais. Eu só confesso que R é muito bom, mas faz muito tempo que eu não encosto nele, então eu acho que vai rolar dificuldadezinha aí. Dificuldade? E Python, você já usou? Tem usado? Python é tranquilo. Python é amor. É amor. Python já usei, mas nunca para estatística, assim, para análise de dados. Alessandro, você usou Python para análise de dados ou para outras coisas? Não, usei para outras coisas. Para análise de dados, quando eu precisei fazer no projeto de pesquisa, a gente usou R mesmo, mas como eu disse, faz muitos anos que eu mexi com isso.
O R, no caso, foi para análise de dados, né? Análise de dados mesmo. Porque Sim. R tem a questão de vetorização e tal, ele é bem poderoso para isso. É bem legal a vetorização dele. Exato. E Python, Python a gente já trabalhei com várias coisas com Python, então é mais legal. tranquilo. Ó, tem gente que, ó, aí existe a disputa, né? R é melhor que Python e tal, Python é melhor. Ó, a ideia... Isso é que nem torcida de futebol. Oi? Isso é que nem torcida de time de futebol. Cada um tem sua camisa e fica passando por ela. E assim, eu acho que cada linguagem tem as suas vantagens e desvantagens, tá entendendo? O Python eu estou usando há 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, né? Então, aí o R porque desde a minha graduação, a gente usou o R, acho que nem graduação, foi mais mestrado, né? Graduação nem tanto, mais mestrado, doutorado. Mas eu acho que cada um tem as suas vantagens e tal. Aí eu quero me aprofundar mais no Python, porque realmente o Python é bem poderoso para ciência de dados, né? Quem já trabalhou com ciência de dados? Ninguém, eu acho, né? Alguém já trabalhou com... Que ciência de dados é o que a gente está estudando agora, né? É um pulo para a gente chegar na ciência de dados. Isso, Wesley. Eu não cheguei a trabalhar, mas eu adquiri bastante material, porque a área que eu pretendo trabalhar que é com análise de dados, e quero começar entrando justamente por Python, que é onde tem mais material. Tem. É uma comunidade muito rica, né? Muito material e tal. E é uma linguagem simples, né? Rapidinho, poucas linhas a gente faz um comando, executa as coisas. TID Models, muito bom para Machine Learning em R. Tem alguns pacotes realmente para ciência de dados que eu não conheço, assim, no R, né? Mas é no R, né? Eu não conheço. Natan trabalhou com o quê, Natan? Natan Fernandes? Natan Fernandes trabalhou com o quê? Análise de dados, machine learning. Usando o que? R ou Python? Python, certo. Então, você já vai ser um facilitador aqui para a gente, né? De como trabalhar, né? Então, vai ser tranquila essa disciplina para você, hein, Natan? O que você acha? Dá para falar por áudio, Natan? Para trazer um pouco de experiência para a gente? Foi promovido ao monitor. Diga aí, Natan. Fala um pouco aí da sua experiência. Ah, tá certo, muito barulho. Tá bom. Uma outra oportunidade, eu queria que você falasse aí para a gente, né? A ideia da nossa disciplina, pessoal, é um bate-bola, viu? Eu quero orientar vocês, eu vou passar alguns conhecimentos de estatística, mas, por exemplo, na parte computacional, tem gente aí que sabe mais do que eu trabalhar com as programações, né? Tá certo? E a gente vai trocando experiência. O que eu souber um pouco, passo para vocês passam para a gente, né? O Natan já pode passar um pouco da experiência dele aí com análise de dados e machine learning no Python, né? Eu estou engatinhando no machine learning no Python. Análise de dados já estou sabendo um pouquinho e tal, e a gente vai melhorando. Ó, Natan, mas trabalhei num projeto freelance e em projeto open source da faculdade, ok. Pronto, a gente vai falar sobre avaliações, provas e tal, né? Síncrono e assíncrono, né? Vamos ver aqui. Então, esse é o objetivo da disciplina. A ideia do nosso trabalho é dividir as avaliações de vocês em 3 etapas, estágio 1, 2 e 3. O conteúdo do estágio 1 é a estatística básica, introdução e inferência, noções de amostragem, teorema central do limite, distribuição amostral para média e proporção e estimação de parâmetros. Tá? Pontual e intervalar. É até a parte, por exemplo, da margem de erro, tá certo? Então, vem desde distribuição de probabilidade, que, na verdade, como é da amostra, a gente chama de distribuição amostral, e vai até a estimação de parâmetros intervalar, que é a ideia da pesquisa eleitoral. Tantos pontos percentuais para mais, para menos. A gente vai aprender
a trabalhar com isso. E aí, na medida do possível, eu vou passando tarefas para vocês, né, para vocês me responderem questionário, questões teóricas e aplicadas também, tá? Usando R ou Python, né? Na medida do possível, seria bom a gente usar os dois. Quem conseguir trabalhar os dois, porque às vezes são poucos comandos. Então, se der para trabalhar poucos comandos no R, faz e aproveita, dá um pulo do gato e faz lá no Python. Ou então, se não conseguir, não tem problema, faz só no R, ou então faz só no Python. Vocês vão ficar à vontade para fazer isso, tá? Mas se quiser traçar um paralelo entre R e Python, faz nos dois, tá? No segundo estágio, a gente vai trabalhar com teste de hipótese, tá? Que é uma ideia, por exemplo, aplicada à COVID. Será que a vacina da Coronavac é melhor do que a da Pfizer, né? Então, a gente pode testar a hipótese. Qual a vacina melhor, mais eficaz? Tá? Então, a gente pode testar a hipótese. Eu digo, a Coronavac é mais eficiente, é mais eficaz. Mas será que ela é melhor mesmo? Então, a gente testa a hipótese de maneira estatística. Tá? É uma ideia da parte de teste de hipótese, né? Então, o segundo estágio é muito teste de hipótese, tá? Então, a gente vai entender como fazer testes, experimentos e testar a hipótese. O terceiro estágio é análise de correlação, análise de regressão linear simples, múltipla e análise de diagnósticos, que são modelos, aqui a gente faz a modelagem, tá? Agora, existe duas maneiras de modelar fenômenos aleatórios, né? Aqui a gente vai fazer previsões, por exemplo, a previsão do número de vendas para o mês que vem da sua empresa, né? A previsão, sei lá, digamos, do preço, né, das ações para o dia seguinte, né? Então, coisas do tipo, tá? Então, através de essa previsão usando variáveis explicativas, tá? Fatores que podem influenciar, por exemplo, eu não digo aqui, uma regressão interessante é a regressão logística, que a gente vai ver se for possível, se der tempo, que é, por exemplo, fazer um modelo que consiga prever a proporção de pessoas, a probabilidade de votar num certo candidato, ou a probabilidade de ser curado, né? Ser curado da Covid, entendeu? Né? A probabilidade de você vender um certo produto com sucesso no mercado, um novo produto, qual a probabilidade de vender o produto? Tá? Então, a proporção, a probabilidade. Então, você consegue prever um número entre 0 e 1, tá? Baseado em outros fatores, como idade, sexo, região onde mora, tá? Faixa etária e assim por diante. Então, o terceiro estágio vai trabalhar muito com regressão, que é explicar a ocorrência de um certo evento sujeito à influência de outras variáveis, tá? Então, existe uma variável, uma característica numérica, que pode sofrer ou não influência de outras. E como eu posso prever essa primeira variável? Tá? É a regressão. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar os estágios. Em cada um desses estágios, deixa eu ver aqui. A avaliação é a seguinte, ó, nos dois primeiros estágios, valendo 10 pontos, tá? Só que com peso de 0,70, tá? 70% de peso para duas provas, eu chamei aqui tradicionais. Que eu estou pensando assim, a gente tem 2 momentos de 2 horas cada, para a gente responder uns questionáriozinhos, tá? Uma prova como se fosse tradicional presencial, tá? Mas o peso é 70%. Os outros 30% vêm de listas e trabalhos individuais ou coletivos. E aí, valendo 10 pontos, o conjunto desses trabalhos. Valendo de 0 a 10 pontos, o conjunto dos trabalhos, com peso 30%. Tirando a média ponderada, você tem a nota de 0 a 10 de cada estágio, das dois primeiros estágios, ok? A terceira avaliação vai ser um trabalho prático. Vocês vão pegar um conjunto de dados real, tá? Ou simulado, né? Mas tem muitos bancos de dados aí que a gente pode pegar no Kaggle, que é uma plataforma de data science que divulga os dados, né? Tem campeonatos de machine learning, né? Inteligência artificial, usando os dados de lá.
vocês podem pegar de lá, por exemplo, ou de outro lugar aí, dos seus estágios, seus trabalhos acadêmicos e assim por diante. Aí faz uma análise de dados e também deve utilizar previsão de eventos através de regressão linear múltipla, valendo 10 pontos, tá? Então, aí vocês vão ter que se entrosar, tá? Para formar equipes. Eu acredito que equipes de 3, certo? São 60 alunos, né? 60 dividido por 3 dá 20 trabalhos aí para eu analisar no final do período, tá? É bem interessante, é uma maneira de realmente a gente colocar a mão na massa nesse momento. Apesar que nos 2 primeiros estágios eu também vou passar bastante trabalho para vocês, tá? Para estudar, a gente tem o livro do Estatística Básica, do Gustavo Moretin, que é o mesmo livro que vocês estudaram na disciplina anterior, tá? A edição aqui vocês tiverem disponível, tem várias edições. Existe uma edição final que ele vem com aplicações em R. Deixa eu ver, tem aqui, ó, use o R. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo a capa? Então, essa é uma edição, nona edição, tá? Estatística Básica, nona edição, do Gustavo Moretin. Aí ele use o R, tem, tá? Então, esse é o livro, vocês podem ir na biblioteca física da UFCG, talvez agendando um horário lá para poder pegar o livro, tá certo? E um livro que vocês podem pegar na biblioteca virtual, tá? Fazendo o cadastro no PSI, aí vocês têm como acessar, tá? A biblioteca virtual, o livro de Estatística Aplicada, 6ª edição, do Larson e Farber, tá? Então, clicando aqui. Concluir. Aqui, ó, Estatística Aplicada, 6ª edição, esse livro aqui, né? Alguns livros a gente consegue baixar o PDF, mas esse aqui parece que não sai o PDF, não. Ok? Então, esse livro, vocês podem acessar. Avaliações aqui, já foi, né? A maneira de ser avaliado, né? Menor do que 4, reprovado, aprovação direta maior ou igual que 7, entre 4 e 7, vai para a final, ponderado na final, maior ou igual que 5, aprovado. Caso contrário, reprovado, tá certo? São os critérios para a gente lembrar, calendário de provas. A plataforma de ensino é o Google Sala de Aula. O link, eu vou tentar permanecer o que está lá, que eu divulguei tanto no post de hoje, o link do Meet. Depois. Oi? Um pouquinho, mas ele apareceu para mim, o link. Vamos tentar manter esse nick do Meet que aparece aí no mural da sala de aula, tá? Se não, tem no post. Tá no post, vamos ver se ele se mantém até o final do nosso curso. Se não, eu divulgo nas horas que forem necessárias. Então, existe um vídeo aqui, olha, informação é tudo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá ficando doido, não tá? Né? Então, percebo, né, que uma pessoa informada, fazendo alguma previsão aí, pode ter
grande sucesso nos negócios, né? E aqui, vamos andar? Primeiro passo, correr é humano. Os primeiros passinhos. Opa! Quase! Olha isso, gente. Amor. Ô, Cris! Cuidado! Gente, vem! Ô, Cris! Peraí! Ô, Cris! Segura! Então, é só para a gente perceber, né, que às vezes pode parecer difícil no início e tal, mas a gente consegue andar e depois, com um pouco de prática, a gente consegue até andar, correr, né? Certo? E aqui a referência do livro da apresentação de hoje, aqui o R, tá? Sônia Vieira, né? E aí é a que a gente tinha para a aula de hoje, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho umas perguntas para fazer. Pronto, se me permite. Vou concluir aqui a gravação. É interessante falar, né? Gravar, né? Porque qualquer dúvida já fica registrada aí também. Pode falar. Primeira coisa, eu trabalho em regime de home office e esse horário geralmente é um horário de trabalho. Eu consegui uma folga hoje. O senhor vai disponibilizar os vídeos para eu poder ter acesso às aulas e assistir atrasado? Mas pelo menos assistir no horário da noite. Tem uma maneira de... não, eu vou gravar todas as aulas, certo? Vou gravar. Né? Essa mesmo já está sendo gravada, né? Ok. Aí tem uma maneira de trabalhar que é porque tudo exige prática, né? Ainda não experimentei. Eu vou tentar gravar algumas aulas, porque existe uma certa dificuldade, porque as minhas aulas eu gosto de interagir. Vocês perceberam que eu, sempre que possível, pergunto para vocês, né? Isso é possível se for online, né? Ao vivo. Né? Eu pergunto as coisas e vocês respondem. E isso é interessante, o bate-bola, né? Certo? Mesmo assim vai ser gravado. Aí, mas tem uma outra maneira de se trabalhar. Eu gravar o conteúdo, né? Aí deixo disponível, vocês têm um tempo para assistir o conteúdo, teórico e prático também, né? E aí a gente marca uma outra aula só para tirar dúvida desse conteúdo já gravado. Tá entendendo? Né? Tô entendendo. Qual a opinião de vocês sobre essas duas maneiras de trabalhar? É como eu estava pontuando, né? Para mim é mais interessante assim, porque é menos complicado para mim conseguir liberar um horário, digamos assim, no mês para poder tirar dúvida e pôr em dia, ou então tirar as dúvidas por e-mail, do que eu estar presencialmente 2 horários no horário comercial, que é o horário que eu tenho que dar expediente, que eu tenho reunião. Não é possível, Alessandra. Porque, primeiro que, independente da maneira que eu for ministrando as aulas, serão gravadas, certo? Então, você tem a liberdade de assistir a hora que tem disponível. Né? Desde que se procure saber os prazos para entregar os trabalhos, exercícios, etc. Tá? E as dúvidas a gente vai interagir na sala de aula virtual, né, no Classroom. Com certeza. Tá certo? E aí, eu peço, assim, no período passado, uma coisa que eu não gostei é que os alunos não interagiram muito na sala de aula virtual, né? Não colocaram suas dúvidas lá e tal, discutiram, né? E eu espero que nessa turma a gente consiga fazer isso, porque a gente tira proveito. Às vezes a dúvida sua é a mesma de vários. Aí a gente bate um papo, tira a dúvida sua e de tabela dos outros, né? Não, com certeza, com certeza. E então, outro ponto é justamente... Vá, termine. Então, eu peço para vocês que realmente usem a sala de aula virtual, né? Pode dizer, Alisson. Não, e o outro ponto era com relação às provas, porque essas provas a gente vai receber esse material e a gente vai ter um prazo para fazer, ou se, assim, 1 dia ou 2 dias para fazer, ou se a gente vai ter que estar presente naquele horário para fazer aquela prova com 2 horas, simulando literalmente uma prova presencial.
Eu ainda estou na dúvida se eu vou simular uma prova presencial, entendeu? Mas eu acho que tudo depende do feedback de vocês, entendeu? Se eu perceber que vocês estão participativos, eu não acho necessário ter uma prova do estilo presencial, entendeu? Né? Eu quero ver, assim, se eu vejo desenvoltura em vocês, em participação, interesse, né? Certo? Agora, se eu ver que não tem muito interesse, aí eu acho que eu vou fazer uma prova tradicional, entendeu? Tudo bem, é meu último período, fazer o máximo. Pronto. E vocês, não só vocês, mas como eu, só temos a ganhar se a gente participar, tiver um bate-bola. Vamos pensar como uma bate-bola. Cada um faz uma parte, um comentário aí na sala de aula virtual, e a gente vai desenvolvendo os trabalhos. Alguém sugere um banco de dados para analisar, e assim por diante, né? Não, concordo totalmente com o senhor. É só porque, como eu expressei, né, eu tenho essa limitação com relação a trabalho e tal, de ser full-time, de ser trabalho integral, e aí eu tinha um receio, queria esclarecer, né, se tinha essa possibilidade para não impactar. Pronto, não. E o horário à noite é liberado só para os estudantes da universidade, aí eu tiro a noite todinha para isso. Tá. Não, pode ficar tranquilo, dá para desenvolver legal, né? E qualquer problema que vocês tiverem, dificuldades, aí fala comigo em particular por e-mail do gilberto.silva@professor.fcvg.edu.br, né? O e-mail que já divulguei para vocês, tá? E aí a gente vai tentando resolver os problemas. Deixa eu ler aqui algumas coisas, avaliações falou. Pessoal, para quem puder entrar aí, tentar formar grupos, e conversar sobre outras coisas da disciplina. Vocês preferem o WhatsApp para formar esse grupo? Esse WhatsApp... Que tanto pelo WhatsApp quanto pelo mural no próprio Classroom dá para a gente se organizar. Né? Pronto, esse grupo aí seria só vocês, né? Para vocês se organizarem nos trabalhos. Porque eu vou passar trabalhos de 2 ou 3 integrantes, entendeu? Aí realmente é importante vocês se interagir aí, se conhecer um ao outro para poder fazer essas equipes. Isaquiel, você tem interesse em séries temporais, Eu tenho uma certa curiosidade. A gente pode apresentar alguma coisa, assim, porque não é uma área que eu domino também, sabe? Mas pelo menos uma introdução, havendo tempo, a gente poderia conversar, né? Apresentar alguma coisa aqui. Certo, entendeu? certo. Eu só achei um assunto curioso e eu não estudei isso em probabilidade. Eu estou vendo muito recorrente, muito estudo estatístico por aí, estão sempre usando séries temporais. Eu fiquei curioso sobre isso. Você tem... essa parte, ela cai muito bem para o final da disciplina, que é modelagem, né? E séries temporais realmente é bastante utilizada, muito aplicada, né? Que é a ideia de você analisar dados ao longo do tempo, entendeu? Então, previsões de índices econômicos, bolsa de valores, trabalha com séries temporais. Você pode depois, logo, entrar em contato comigo, eu poderia, digamos, orientar você para fazer uma apresentação aí para a gente. O que você acha? Apresentar o que eu não sei, eu posso tentar. Não, mas o que eu estou sugerindo que eu lhe oriento, entendeu? Indicando o artigo. Tudo bem, claro, não, com certeza. Entendeu? Você iria se encarregar de estudar, tirar dúvida comigo, uma orientaçãozinha, entendeu? Uma tutoria, digamos assim. E apresentar uma coisa básica, não precisa ser nada aprofundado. Até porque tem coisas avançadas que exigem muito cálculo probabilístico, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Legal? Tá? Aí você mantém aí o contato, me lembra aí, não muito longe, para eu já ir te passando algum material. Certo, obrigado. Ok? Alguém mais quer falar? Eu vou terminar aqui a gravação. Saudações para vocês, tudo de bom, até a próxima aula.